Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as etapas da alfabetização. Para falar sobre as etapas da alfabetização, primeiramente eu tenho que falar para vocês sobre as duas autoras do livro A Psicogênese da Língua Escrita, tá? Essas duas autoras são a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski. Juntas e baseadas em Jean Piaget, elas escreveram essa obra, que cita essas etapas, que na verdade são hipóteses de como as crianças aprendem. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas etapas. A primeira dessas etapas, então, seria a pré-silábica. A etapa pré-silábica, ela se inicia muitas vezes ainda na educação infantil, que é quando a criança começa a perceber que para escrever alguma coisa, ela precisa das letras. Ela passa da fase em que ela faz garrotilhos, desenhos, para representar a escrita e passa a utilizar as letras para isso, tá? Na maioria das vezes são letras aleatórias, muitas vezes são letras pertencentes ao nome dela, né? Que são as letras que ela conhece, e ela utiliza então dessas letras para fazer a representação da escrita. Ela percebe, ela gera essa hipótese de que para que se possa ler algo, para que se possa escrever algo, são necessárias letras. Então, ela escreveria uma palavra como no exemplo, de letras soltas, letras aleatórias, que para ela tem o significado da escrita. A próxima etapa, então, é a etapa silábica. Na etapa silábica, a criança cria a hipótese de que é necessária uma letra, no caso, para a representação de cada sílaba. Quando ela percebe, por exemplo, que a palavra gato tem duas sílabas, ela passa a usar duas letras para representar essa palavra. No caso da palavra cavalo, por exemplo, ela passa a usar três letras para a representação dessa palavra. Existem dois momentos nessa etapa silábica, tá? Que seriam a silábica sem valor sonoro e a silábica com valor sonoro. Sem valor sonoro, então, a criança vai utilizar letras que não tenham muito a ver com a palavra, letras que não representem o som da palavra. No caso, por exemplo, da palavra gato, ela utilizaria letras que não existem na palavra, por exemplo. E no caso da palavra cavalo também, letras que não correspondam ao som existente na palavra. No segundo momento, ela então vai começar a representar com valor sonoro. O que seria isso? Ela vai perceber o som que existe ali dentro da palavra e vai utilizar letras que representem esse som, como no exemplo da palavra gato e da palavra cavalo. Depois, então, dessa etapa silábica, nós passamos para a etapa que é chamada silábico-alfabético. O que seria isso? Esse momento é um momento de transição, onde a criança está passando por uma transição onde ela ainda confunde a etapa silábica com a próxima etapa, que é a etapa alfabética. Como que isso acontece? Acontece que para algumas sílabas ela ainda vai permanecer usando apenas uma letra, né, para representação, enquanto para algumas outras sílabas ela vai ter a percepção de que ela precisa de mais de uma letra para formar esse som. Então as palavras elas ainda vão vir um pouco misturadas, né? Algumas apenas com letras, outras com sílabas, algumas com letras e sílabas. Então, no caso dos exemplos, né, da palavra gato e da palavra cavalo, elas ficariam assim, da forma silábico-alfabético. A criança tem essa percepção, né? Em alguns momentos ainda usando então a letra e em outros momentos usando a sílaba completa para conseguir, né, escrever a palavra. Depois desse momento de transição, então, a criança chega então na etapa alfabética. A etapa alfabética é quando a criança chega então na hipótese, na compreensão de que são necessárias mais letras para se formar o som da sílaba, né? E ela começa então a fazer isso, a utilizar mais de uma letra para formar a sílaba. Ela percebe que só uma letra por si só ela não traz o som que a sílaba precisa.
Nesse momento ainda vão ocorrer erros ortográficos. A criança pode escrever em algum momento, utilizar a letra errada, né? Não colocar a letra que realmente deveria estar ali naquela sílaba. Mas, de acordo com a hipótese dela, ela vai usar as letras que ela acha que são necessárias para formarem aquela sílaba. Então aqui vai alguns exemplos para vocês, novamente da palavra gato e da palavra cavalo, escritas então na etapa alfabética. Reconhecer cada uma dessas etapas, então, é muito importante. É importante por quê? Porque conhecendo a etapa em que o seu aluno se encontra, é possível trabalhar com ele da forma mais correta, fazendo com que ele evolua para a próxima etapa. O que é preciso para saber qual é a etapa em que meu aluno se encontra? Então, é feita uma sondagem, geralmente no início do ano letivo, e ela deve ser repetida, né, em alguns momentos, para poder ter essa percepção de qual etapa, qual hipótese o aluno está utilizando. Essa sondagem ela precisa ser feita de forma individual, porque cada criança tem um tempo para aprendizagem. Então, ela pode ser feita, no caso, em forma de ditado, tá? A professora vai chamar um aluno por vez, enquanto os outros alunos da turma estejam realizando alguma atividade em que não exista a necessidade da professora estar os auxiliando. Pode ser um desenho, algum jogo. Se você tiver algum apoio para te ajudar nesse momento, melhor. Você vai então fazer a sondagem em forma de ditado. Vai ditar algumas palavras, polissílabas, trissílabas, monossílabas, para então chegar, né, a essa concepção de se o seu aluno está na etapa silábica, se o seu aluno está na etapa silábico-alfabético, para então poder fazer atividades corretas com ele para fazer com que exista essa evolução. Essa sondagem ela também é importante para perceber, para avaliar o trabalho do próprio educador. Tá? Eu estou fazendo as atividades corretas para os meus alunos, eles estão evoluindo, eles estão aprendendo, eles estão conseguindo criar hipóteses. Então essa sondagem é importante por causa disso. É importante que seja feita de tempos em tempos para poder haver essa avaliação, então, né, tanto, né, da fase em que os alunos se encontram, como do trabalho do próprio educador. Como eu citei anteriormente, então, a importância de fazer essa sondagem, né, para avaliação do trabalho do educador e para verificar em qual momento, qual etapa a criança se encontra. Para isso, então, pode ser realizado, como eu utilizei no exemplo, um ditado. Nesse momento, a criança vai estar individualmente conversando com o educador, ela vai descrever as palavras da forma que ela achar correta e após, ela vai ler em voz alta para o educador o que ela escreveu, para que assim a gente possa ter uma noção de se essa criança ela está ligando o que ela escreveu ao que ela está falando, o que ela está lendo. Então ela vai falar isso para o educador em voz alta. É importante também que o educador esteja atento a qualquer tipo de fala que a criança tiver nesse momento, qualquer observação que ela fizer enquanto ela está escrevendo, né? Tudo isso é importante que o educador esteja atento, que o educador esteja anotando, prestando atenção, né, nessas reações da criança enquanto ela escreve essas palavras, enquanto ela lê essas palavras, porque tudo faz parte do processo de sondagem, para perceber em qual etapa a criança se encontra no momento. Por fim, então, vamos relembrar um pouquinho do que foi falado no vídeo, certo? Então, nós vimos as etapas da alfabetização, baseada no livro A Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. E nele nós falamos, então, sobre as etapas, né? Que são a pré-silábica, quando a criança ainda está percebendo que é necessário utilizar letras para formar palavras e que ela usa letras aleatórias para isso. Temos, então, a etapa silábica, né, que é onde a criança passa a utilizar letras para representar cada sílaba. Isso pode ter o valor sonoro, que são com as letras corretas integrantes das palavras, né, formando o som corretos, ou antes disso ainda, sem valor sonoro, que seria quando a criança usa qualquer letra para representar aquela sílaba. Depois disso, passamos então para a etapa silábico-alfabético, que é uma transição entre a etapa silábica e a etapa alfabética, onde a criança ainda utiliza as duas hipóteses, alguns momentos apenas letras para representar a sílaba, em outros momentos mais de uma letra para formar o som correto.
E chegamos então na etapa alfabética, que é onde a criança utiliza mais de uma letra para representar o som da sílaba. Pode, então, como nós falamos, ainda existir erros ortográficos, mas a criança já tem essa noção, já cria essa hipótese de que é preciso mais de uma letra para criar o som da sílaba e formar, então, a palavra. Certo? Depois disso, então, falamos um pouquinho sobre a importância da sondagem, né, de perceber em qual etapa o meu aluno está, para que eu possa perceber também se as minhas abordagens estão funcionando, né, se eu estou agindo de forma correta, estou aplicando as atividades corretas, e para que eu possa melhorar, assim, o meu planejamento, de modo que cada aluno possa alcançar, né, o aprendizado que é realmente isso que a gente quer, né? Que o aluno se alfabetize, e para isso é preciso utilizar então as abordagens corretas. Essa então é a importância da gente conhecer essas teorias, né, da alfabetização, perceber em qual etapa o nosso aluno se encontra e poder utilizar as abordagens corretas para chegar então à fase alfabética, né? Que é quando a criança vai estar escrevendo já a palavra completa, mesmo que ainda com alguns erros ortográficos. Espero que eu possa ter colaborado para vocês aprenderem um pouquinho. Agradeço quem chegou até o final do vídeo. Muito obrigada. E era isso.